Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez retomo a essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o problema dos partidos políticos no Brasil. Desculpem, porque nas últimas mídias eu venho falando muito de partidos políticos. Por quê? Porque partido político é a base da democracia. E no Brasil nós temos uma democracia eleitoral com partidos em excesso. Vejam bem, nós temos quase 40 partidos. Agora nós temos crise em um partido que está praticamente paralisando o governo e o Congresso. Agora imagine se cada um desses quase 40 partidos entrar em crise como entrou agora, por último, esse partido. É muito difícil, mesmo porque a o fisiologismo, aliás, tomou conta da vida partidária do Brasil. Depois do fundo partidário e depois do fundo eleitoral, cada cacique, ou que se acha cacique, nessa tribo imensa que é o Brasil, constitui um partido de olho, focados no fundo partidário e no fundo eleitoral. Particularmente o fundo eleitoral foi criado para acabar com as doações ilegais, com o Caixa 2 e baratear as campanhas eleitorais. Mas o que se vê, minha gente, é ao contrário. São bilhões alocados para o fundo partidário e bilhões alocados para o fundo eleitoral. Minha gente, isso não é preciso, isso não é necessário. Uma campanha pode se fazer a campanha nacional pode ser feita com 10%, veja bem, com 10% e ainda campanha rica com 10% do que é destinado a esse fundo eleitoral e esse fundo partidário. O presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha para presidente da República de acordo com a prestação de conta. Uma campanha muito simples, com muito pouco dinheiro. Agora, para quê? Campanha para prefeitos, como nós temos aí no próximo ano. É previsto aí campanha bilionária. Meus amigos e minhas amigas, padecemos no Brasil de uma doença chamada corrupção. A vida pública do Brasil tem sido feita nessa base. E esse fundo eleitoral e esse fundo partidário é uma forma de corrupção oficializada. Eu já falei em outras mídias aqui. A democracia aliás, os partidos políticos são a base de uma democracia eleitoral, pelo menos como é a nossa.
Mas eles, os partidos políticos, não praticam a democracia em suas fileiras. As convenções que pela lei são obrigatórias de 2 em 2 anos para renovar os diretórios municipais, estaduais e federal. Essas eleições intrapartidárias, elas não se realizam. As comissões diretoras, que eles chamam de comissão executiva provisória, são renovadas de 2 em 2 anos, com desculpas que não se justificam. Sendo que os dirigentes atuais miram o fundo partidário e não querem correr nenhum risco com eleições dentro dos partidos. Dentro dos partidos. Não fazem. Aí, se nós tivermos uma imprensa honesta, pode fazer essa persecução e fazer a publicação de quem faz. E quando fazem as convenções, eles praticam um simulacro. Tudo amarradinho, para não fugir de suas mãos o controle do partido e o fundo partidário e o fundo eleitoral. Meus amigos e minhas amigas, saímos do financiamento privado de campanha para o público. No financiamento privado de campanha também era um horror, porque o candidato entregava o suposto governo que ganharia, entregava todo o orçamento, tudo, às empreiteiras, aos empresários que financiavam. Na realidade, esses empresários, ao financiar a campanha, eles estavam comprando governos, comprando mandatos, porque isso sempre foi um escândalo, sempre foi um escárnio, sempre foi uma demonstração de desprezo do setor dominante da sociedade para com o povo. Não é porque o sujeito empresário, ao liberar milhões para o financiamento de campanhas, ele exige o compromisso do retorno de bilhões para seus cofres, em prejuízo do coletivo, em prejuízo do povo, em prejuízo do trabalhador que constitui as riquezas de uma nação. Isso ocorria com o financiamento privado de campanhas. Agora vem o financiamento público. E a coisa muda um pouco, mas ainda permanece a malandragem. Porque, vejam bem, quem são? Esse dinheiro é distribuído, esse dinheiro do fundo partidário, principalmente, é distribuído entre os diretórios regionais, ou seja, estaduais, dos partidos, que distribuem entre os diretórios municipais. Agora vejam como é que é feito isso. Verifiquem quem são os dirigentes nacionais e estaduais e municipais. São todos pau-mandados, desculpa o termo, dos líderes, dos deputados, dos senadores, dos caciques nacionais, estaduais e municipais. Vejam que lá está o filho, a mulher, a filha, o genro, a nora, o apaniguado ali mais próximo. Na maioria das vezes praticando a rachadinha. Se no Brasil tivermos uma imprensa, uma mídia que efetivamente procura encontrar os vezes
em que estamos metidos, é só fazer, nesse aspecto político, é só fazer a investigação correta dentro dos partidos políticos. Por isso, meus amigos, eu aqui consigo uma reforma partidária imediata, trazendo para o Brasil 5 partidos, como já disse, nada mais e nada menos. Um partido de direita, de centro-direita, de centro, de esquerda e de centro-esquerda. A democracia mais longeva do mundo, que é a dos Estados Unidos, perdura lá com 2 partidos. 2 partidos somente se fazem representar na Casa Branca e no Capitólio. O Partido Republicano e o Partido Democrata. É isso aí. E persiste, e cada vez mais se fortalece a democracia dos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi aberta, com a abertura política, foi aberta a possibilidade de registro de partido político, já trouxeram aí quase 40 partidos. Como é que, por exemplo, os partidos, por exemplo, são constituídos para governar. Então todos saem em busca de mandatos para o governo executivo ou o governo legislativo. Como assim? Tudo que o poder executivo faz praticamente tem que ter o referendo do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Então, todo partido registrado, ele se registra em busca do poder. Então, o governo, para governar, efetivamente, ele tem que fazer sua composição com os partidos políticos representados no Poder Legislativo. E para isso, em todo mundo, tem que ter a barganha. Não é tomar lá da cá. A negociação política, a participação política dos partidos que não foram eleitos para presidir o país, como é o caso do Brasil, eles formam. Como é aqui no Brasil, nós temos o presidencialismo de coalizão, que traz outros partidos para ajudar a governar. E para isso tem que oferecer ministério, empresas, institutos, agências, posição de governo em todos os segmentos. Essa aqui é a realidade, isso é que prevalece aqui no Brasil, ali na Argentina, na Inglaterra, vejam bem como é que está lá, na Itália, na Alemanha. Todos esses países ricos e democráticos, eles barganham. Porque isso é da essência de um sistema pluripartidário. Isso é da essência do sistema pluripartidário. Agora no Brasil, aqui é 8 ou 80, já esculhambaram, com a possibilidade de registro de partidos sem limites, e fizeram um sistema partidário sem limites. Como é que o governo, por exemplo, vai governar, vai atender 30 e tantos partidos lá dentro do Congresso? Nem se o governo tivesse 100 ministérios, daria conta de atender a classe política com a voracidade, com a fome canina que é peculiar aos partidos políticos
por cargos e posições. Meus amigos e minhas amigas, isso é muito triste para o Brasil. Eu temo que essa esculhambação, essa anarquia partidária do Brasil termine no regime duro, em um golpe. Eu temo, porque não há como governar, como dirigir uma nação dessa forma. Não tem. Então vai chegar o momento que o único caminho será um golpe, para que um governo autoritário faça as reformas e direcione o Brasil para um futuro mais seguro. É isso que acontece, meus amigos e minhas amigas. Não pense você que toda briguinha de partido lá dentro do Congresso, lá com o governo, tudo isso repercute no futuro, no presente e no futuro da nossa democracia. E não pense você que um regime autoritário é bom para o Brasil. Não é, porque mais cedo ou mais tarde aparecerão as corrupções, os desvios, os desmandos. Todo regime autoritário perde, ao longo do caminho, perde o equilíbrio e pratica excessos. Nós temos exemplo disso. Meus amigos e minhas amigas, o que precisa ser feito no Brasil, antes de qualquer reforma, é uma reflexão. É um projeto de Brasil, um projeto de governo, direcionando as nossas ações, as nossas energias, para fazermos o melhor para o povo brasileiro, para todos. Para todos. Porque nós temos aí um exemplo muito triste, que é a conflagração do povo brasileiro. Nas redes sociais, nos partidos, em tudo. Isso não interessa, isso só interessa aos cínicos, àqueles que querem o quanto pior melhor. Além de cínicos, são masoquistas. Meus amigos e minhas amigas, eu espero que os políticos brasileiros, que os homens públicos brasileiros, que a mídia brasileira tome juízo e faça o melhor. Porque do jeito que estamos indo, estamos puxando brasas para as nossas cabeças. Vejam bem, na Síria, como é que começou? Começou com um movimentozinho pequeno e hoje temos a Síria, um país desmantelado. Desmantelado, com milhões e milhões de pessoas desterradas do seu país. Outro exemplo aqui na vizinha Venezuela. Tudo começou com a ambição desmedida de Hugo Chávez, que transformou a Venezuela em um país dito socialista, que vive hoje, minha gente, da conta petróleo. Lá eles não plantam um pé de alface para comerem, tudo importa, tudo nas costas da produção de petróleo. Se bem que eles têm a maior reserva de petróleo conhecida do mundo. Mas isso não é o suficiente. Eu conheço a Venezuela, já estive lá, e andei pelo interior do país. É um vasto país, mas você anda quilômetros e quilômetros e não vê uma plantação. Não vê uma cabeça de gado, não vê uma criação. Lá todos se escancharam. Todos se escancharam na conta petróleo. Por isso estão vivendo inflação milionária.
que a moeda deles vale menos que papel higiênico. Não vale nada. Então o Brasil tem que acordar. Tem que acordar para não cair no laço que caiu a Venezuela, que caiu a Síria e outros países que estão em guerra em seu próprio território. Temos que criar juízo. Ainda mais que nós temos ainda, muita gente acha que o pré-sal foi ou é a panaceia para os nossos problemas. Mas eu acredito que não, porque, como já falei em outras mídias, os estudos, os experimentos para a produção de energia limpa e renovável no Brasil praticamente pararam todos. Principalmente na área do biodiesel. Principalmente na área do biodiesel, não se vê falar. Tudo agora estão dirigindo para o pré-sal, para essa tal de cessão onerosa, para o novo sistema de repartição. Meus amigos e minhas amigas, isso é bom, temos o petróleo, não é ruim não. Mas nós temos que continuar diversificando, ou a tentativa de diversificar as nossas fontes de energias. Lá no Nordeste nós estamos tendo lá o desenvolvimento sofrível, razoável, da energia solar e da energia eólica. Isso é muito bom, que o sol, pelo menos no Nordeste, traga o conforto da energia limpa e farta, assim como os ventos. Contudo, meus amigos, parece que desistimos do biodiesel, da mamona, do dendê, do álcool, do milho, do álcool, da mandioca, do biodiesel, da soja. Minha gente, o Brasil tem potencial para ser a superpotência do mundo. Agora o nosso complexo de vira-lata nos puxa para baixo. Até o nosso projeto, que heroicamente Ernesto Geisel trouxe para o Brasil, que a nossa indústria, nosso processo, nossa indústria nuclear, o governo brasileiro, de forma leniente, abriu mão. Abriu mão. Quando nós não podemos, o Brasil está em cima de um manchão de ouro. É um território riquíssimo, não pode ficar sem umas forças armadas profissionais e sem o desenvolvimento completo da energia nuclear, inclusive produzindo a nossa própria bomba atômica. Nós temos que defender o Brasil, não temos que ficar dependendo de uma amizade subalterna com potências outras. Não podemos ficar na dependência de ninguém, mesmo porque essa gente não gosta do Brasil, não é amiga do Brasil. Eles estendem com a mão alguma coisa, mas já está com a outra aqui para receber o dobro ou o triplo ou mais. Essa é a verdade.
Então, minha gente, nós temos todos esses problemas no Brasil e para consertar a vida pública no Brasil, que atinge a todos coletivamente, nós temos que fazer a reforma partidária. Partido é coisa séria. Agora nós temos uma porção de legendas aí, buscando somente o dinheiro do povo brasileiro para que se locupletem pessoalmente. Oi, pai. Cadê seu vídeo? Essa é a verdade, minha gente. Mas minha mãe atendeu dela. Essa é a verdade, minha gente. Não podemos deixar passar um estuário de águas límpidas e passarmos sede do jeito que estamos. Essa é a figura que encontrei para expressar, para mostrar como estamos vivendo. Temos que cuidar de hoje para que tenhamos o amanhã. Assim, meus amigos, eu hoje queria falar da esculhambação e da anarquia que é ou que são os partidos políticos no Brasil. Muito obrigado e desculpem se exagerei alguma coisa.